Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, a caridade ou amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Apóstolo Paulo, se dirigindo aos crentes daquela cidade de Tessalônica, apóstolo Paulo está inspirado por Deus, tanto que suas palavras estão aqui registradas na Bíblia. Inspirado por Deus, apóstolo Paulo está dando uma ordem, uma exortação muito firme, uma ordem mesmo, está no imperativo o tempo do verbo, né? Que eles deveriam andar de maneira a agradar a Deus. O crente não agrada a si mesmo. Uma das marcas do pecado, uma das características do pecado, é o desejo de agradar a si mesmo, é o egoísmo, o egocentrismo. A pessoa vivendo para agradar a si mesmo. Mas aquele que já se arrependeu do seu pecado, aquele que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que já se colocou sob a graça de Deus, agora o seu desejo deve ser de agradar a Deus e de conduzir-se, de ter uma vida, um estilo de vida que realmente seja agradável a Deus. E o apóstolo Paulo deixa muito claro no versículo 2 que para isso é necessário obedecer aos mandamentos de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Quem disse que mandamento é coisa só do velho pacto, do Velho Testamento, que agora a gente não tem mandamento nenhum para cumprir, está muito enganado. Nós temos que cumprir os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus são ainda mais sérios, ainda mais abrangentes do que aqueles
mandamentos que havia no Antigo Testamento, não é? Sermão da Montanha, Jesus dizia: ouvistes o que vos foi dito, eu, porém, agora vos digo. E aí ele interiorizava mais e dava maior abrangência àqueles mandamentos. Tem mandamentos, sim, os mandamentos do Senhor Jesus. Só que há uma diferença. Na primeira epístola de João diz que aquele que é nascido de novo, os mandamentos de Jesus não lhe são pesados. Não é peso, não é fardo obedecer a Jesus. Pelo contrário, para o verdadeiro crente em Cristo é motivo de verdadeira alegria, não é? Obedecer os mandamentos de Jesus e, como nós acabamos de cantar também, cada dia tornar-se mais semelhante a Ele. Cada dia tornar-se mais semelhante a Ele. Então, Deus deseja isso para nós, um viver agradável a Ele. E nós devemos desejar e sentir prazer nisso, e buscar isso também, esse estilo de vida que realmente agrada a Deus. E o apóstolo Paulo vai falando sobre isso aqui. Em primeiro lugar, meus queridos, o estilo de vida que agrada a Deus é vida de santificação. Nós tivemos um retiro espiritual durante o carnaval, durante 4 dias, pastor Jailton lendo a palavra de Deus e nos explicando sobre isso. Mas é porque é importante mesmo. E é algo que entre os evangélicos ultimamente tem ficado meio esquecido, né? Parece que queremos as igrejas muito cheias, rapidamente, e achamos que esse assunto santificação vai espantar as pessoas do evangelho. Aí, de certa forma, se começa a pregar um evangelho água com açúcar, um evangelho que só fala de receber bênçãos, um evangelho que só fala de usufruir de coisas materiais dadas por Deus. Não fala nem das bênçãos espirituais. E um evangelho que não fala da necessidade do compromisso real com Deus, compromisso real com o Senhor Jesus Cristo, que é de onde vêm as verdadeiras bênçãos. É quando nós vivemos essa vida realmente de compromisso com Deus. Hoje pela manhã nós vimos no Salmo 27 o socorro que Deus está pronto a dar àqueles que realmente o buscam. Quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa Deus nos dá quando temos vidas realmente comprometidas com Ele. Coisas boas, maravilhosas, muito mais do que ganhar muito dinheiro, muito mais do que ter casas ricamente decoradas, muito mais do que viajar toda hora para a Europa. Estava fácil, né? Agora com a subida do dólar aí complicou um pouco, né? Aí voltou a ser um negócio assim mais difícil, né? Mas as bênçãos que Deus tem para quem tem uma vida realmente comprometida com Ele é muito mais do que tudo isso. São bênçãos espirituais. Nós estamos estudando a Epístola aos Efésios na Escola Bíblica Dominical e logo nas primeiras lições nós vimos que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais maravilhosas. Vale a pena ter uma vida de compromisso com Cristo. Não temos que ficar querendo mudar o Evangelho, não. Temos que querer mudar o Evangelho, não, porque quando a gente quer mudar o Evangelho, a gente destrói o Evangelho. Nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, que é o que as pessoas realmente precisam. É o que as almas estão realmente sedentas, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho de Cristo. E essa vida agradável a Deus, essa vida compromissada com Deus, essa vida em que se busca realmente obedecer a Jesus, antes de mais nada é essa vida de santificação. Nós vemos isso aqui logo de saída, versículos 3 a 8. E aqui nos versículos 3 a 8, pelo menos 2 versículos falam claramente
que é isso que Deus quer de nós, santificação. Quais são esses versículos, meus irmãos? Vamos ver se vocês estão atentos. Quais são esses versículos em que o texto diz claramente que Deus quer de nós o quê? Santificação. Vocês encontram aí? Que fala assim bem claramente. 3 e 4 também, e o versículo 7 também, claramente. E há muitos outros textos na Bíblia. Então, se nós queremos ter uma vida que Deus diga, é isso aí que eu quero de vocês, né? Nós temos que ter uma vida de santificação. Nós precisamos nos separar do pecado. Versículo 5 diz que nós não devemos viver na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo estava escrevendo para uma igreja num contexto de uma cidade pagã, da civilização greco-romana. Era o mundo dos gentios, daqueles que não eram judeus e viviam vidas muito parecidas com os valores e atitudes que as pessoas vivem hoje, muito parecidas mesmo. Até a maneira de pensar, nós estamos vivendo hoje numa sociedade pagã, isso é verdade. Por suas crenças, seus valores, suas atitudes. Estamos vivendo também hoje no meio de uma sociedade pagã. E a licenciosidade daquela época também era uma licenciosidade, uma libertinagem como a sociedade de hoje. E ele está dizendo para aqueles crentes, no meio de uma sociedade imoral, sem freios, ele diz que não devemos viver mais na paixão da concupiscência, não devemos mais nos deixar levar por desejos pecaminosos e descontrolados, não, mas nós devemos nos separar do pecado. Isso é santificação, é se separar do pecado, mas se separar do pecado, porque nós agora vivemos para servir a Deus, né? E é interessante que no versículo 8 fica muito claro que rejeitar a santificação é impedir a atuação do próprio Espírito Santo. Colocar-se como réu da justiça de Deus, ou seja, revelar-se como um ímpio. Está muito claro isso no versículo 8, quando diz, quem despreza isso que o apóstolo Paulo estava falando, de que a vontade de Deus é a nossa santificação, quem despreza, portanto, a própria santificação, continua no pecado, e está desprezando ao próprio Deus, está se colocando como ímpio, está se colocando como réu da justiça de Deus, está impedindo a atuação do Espírito Santo na sua própria vida. Quando alguém sabe que algo é palavra de Deus e propositalmente despreza isso, como é que o Espírito Santo poderá convencê-lo? A pessoa que já sabe da verdade e propositalmente rejeita a verdade, conscientemente, como o Espírito Santo poderá agir nele? É assim com quem despreza a santificação. Sabe da verdade, pode ser até que seja membro de uma igreja, mas despreza a santificação, diz, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Está desprezando o próprio Deus. Está se colocando como réu da justiça de Deus. Assumindo posição de uma pessoa ímpia, sem Cristo, sem temor de Deus, e impedindo que o Espírito Santo de Deus atue nele. Versículo 8. Santificação é, portanto, coisa que nós precisamos buscar, meus queridos, como prioridade em nossas vidas. Deus, na sua graça, dá a cada um que aceita Jesus como
Salvador, do seu Santo Espírito para habitar em nós. E lá em Gálatas 5 diz que ele se opõe ao nosso desejo de pecar, à nossa tendência para o pecado. O Espírito Santo de Deus se opõe para nós não darmos lugar ao pecado. Então Deus faz a sua parte, nós temos toda a condição para isso. Agora a nossa parte é querer, é desejar, para que de fato nos santifiquemos, para que Deus se agrade de nós verdadeiramente. Agora, outra coisa também, se nós queremos ter um estilo de vida agradável a Deus, é o amor. Olha aí o versículo 9, apóstolo Paulo está dizendo que quanto ao amor fraternal, ele não precisava ensinar nada àquela igreja, porque eles já conheciam o mandamento de Deus, que deveriam amar-se uns aos outros. João está fazendo referência ao mandamento de Jesus. Abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35. Olha o que Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como também eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha aí essa questão de Jesus pegar mandamento do Antigo Testamento e expandir mais ainda. O mandamento lá no Antigo Testamento que a gente encontra no livro de Deuteronômio é que cada um deveria amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz um novo mandamento. Por quê? Porque ele diz, assim como eu vos amei. Jesus nos ama mais do que a si mesmo, a ponto de morrer na cruz por nós. Ele nos ama mais do que a Ele mesmo. Então esse é o novo mandamento. Muito mais do que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar o próximo agora como Jesus nos ama, que é um amor muito, muito maior. E é interessante, uma outra pequena digressão também, que João se refere a Jesus como Deus, né? Paulo se refere a Jesus como Deus. Ele diz, olha, eu não preciso falar para vocês desse mandamento que vocês já têm de Deus, se referindo a quem? Ao Senhor Jesus, que disse isso, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Apóstolo Paulo se referindo a Jesus como o próprio Deus. Eu não preciso ficar ensinando a vocês esse mandamento que vocês já receberam, esse mandamento de Deus, se referindo ao próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Há muitas evidências disso na Bíblia, muitas evidências disso na palavra de Deus. Mas aqueles crentes lá de Tessalônica, eles já conheciam esse mandamento. Eles já estavam praticando esse mandamento, de tal maneira que o apóstolo Paulo falou, olha, eu não preciso ficar ensinando nem exortando vocês quanto a essa necessidade do amor fraternal, essa necessidade de valorizar o outro mais do que a si mesmo, essa necessidade de querer o bem do outro em primeiro lugar, essa necessidade de perdoar o próximo, perdoar o irmão, essa necessidade de ajuda mútua. Eu não preciso ficar falando dessas coisas para vocês. Vocês já conhecem e vocês estão praticando. No versículo seguinte,
apóstolo Paulo só deu uma recomendação quanto ao amor fraternal. Qual foi? Que no versículo seguinte, ao versículo 11, qual foi? Perdão, no próprio versículo 10, final dele, a respeito do amor fraternal, ele só faz uma pequena exortação. Qual foi? Exortamo-vos, porém, que ainda nisto abundeis cada vez mais. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês amam uns aos outros, amem cada vez mais. Não tem limite para amar. Não tem limite para o amor fraternal. É continuar amando e praticando esse amor mais e mais e mais, né? Amor cada vez mais nunca faz mal, pelo contrário. A recomendação da palavra de Deus é essa: nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de amor. Isso está expresso aqui também no versículo 11, é uma recomendação para cada um trabalhar com suas próprias mãos honestamente. Lá em Efésios, apóstolo Paulo fala algo parecido. Para cada um trabalhar com suas próprias mãos, para quê? Para ter o seu próprio sustento e ter com que também ajudar as outras pessoas necessitadas. É o amor, um estilo de vida baseado no amor. A nossa sociedade é tão diferente hoje. A nossa sociedade, embora preze o politicamente correto, né? Mas a nossa sociedade ensina o individualismo, materialismo e egoísmo, de tal maneira que as pessoas estão cada vez mais, mãos fechadas, agarradas ao seu próprio dinheiro, aos seus bens materiais, não querem dividir as coisas. Ah, pastor, mas quando tem essas tragédias, as pessoas se mobilizam e dão. Olha, meus irmãos, proporcionalmente, se as pessoas não fossem tão mãos fechadas, as ajudas humanitárias, as contribuições seriam muito maiores. O pensamento das pessoas hoje é o seguinte: eu quero ter cada vez mais dinheiro para gastar esse dinheiro cada vez mais comigo. Aí alguns bilionários, eu estava até vendo uma reportagem sobre isso, alguns bilionários doam fortunas. Só que aí você vai ver quanto o cara já tem acumulado, e aquilo que ele deu não chega nem a 1% do que ele tem acumulado. Faz isso para ficar tranquilo com a consciência dele, faz isso, às vezes até como um meio de marketing pessoal e até das próprias empresas. Mas o estilo que agrada a Deus, o estilo de vida que agrada a Deus é esse estilo que a gente pensa na outra pessoa em primeiro lugar. Nos que estão precisando de nós. E quanto mais a gente emprega nossos recursos com os que estão precisando de nós, mais Deus vai nos ajudando também. Pastor, está falando coisa da Igreja Universal? Não estou falando coisa da Igreja Universal, porque a Igreja Universal diz: dê para nós que Deus vai te dar dinheiro. Não é isso, não. Eu estou falando do que está na Bíblia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, diz que quem dá dessa maneira para os necessitados, Deus vai fazer abundar a sua sementeira, com o objetivo de que continue ajudando. Agora, quem quer fazer Deus de caderneta de poupança, Deus não é bobo, Deus não é enrolado por ninguém que quer. Deus, toma aqui para você, agora me dá em dobro. Não é assim, não. O que a palavra de Deus fala é quando a gente, por amor, sinceramente, procura ajudar uns aos outros. Esse é o nosso estilo de vida. Agora,
Por último, vejam aqui também, meus irmãos, que esse estilo de vida agradável a Deus é estilo de vida de bom testemunho de Cristo. Estava acontecendo uma coisa muito estranha lá na igreja de Tessalônica. Com a desculpa de que Cristo iria voltar em breve, muitos daqueles crentes estavam deixando de trabalhar. Se Cristo vai voltar em breve, para que eu vou ficar trabalhando? Não é? Eu vou ficar louvando a Deus, vou ficar adorando a Deus, eu vou ficar vivendo uma vida contemplativa. Jesus está para voltar. E aí, a barriguinha começava a roncar, né? Tinha que comer. Aí iam filar a boia na casa dos irmãos. Iam se encostar na casa dos irmãos. Além disso, ficavam metendo o nariz onde não deveriam. Tanto que, além de mandá-los trabalhar, o apóstolo Paulo manda que vivam quietos e tratem dos próprios negócios. Vivam quietos e tratem dos próprios negócios. Fechem suas bocas, não fiquem falando da vida alheia e cuidem da própria vida. E vão trabalhar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes ali. Ficavam vivendo uma vida, poderia enquadrar hoje no código. Os advogados aí que sabem se é código penal ou código civil, né? Vadiagem. Vadiagem enquadra onde? Que eu estou por fora. Código penal? Código penal, é crime então, né? Crime mesmo, código penal. Vadiagem, praticando vadiagem, olha que coisa triste, crentes criminosos. Olha que manchete de jornal isso não daria. Crentes criminosos, né? Seriam incursos em crime de vadiagem, enquadrados lá, vadiagem. Se metendo na vida alheia, as casas onde eles iam se encostar, né? As casas, as famílias onde eles se encostavam ainda ficavam se metendo na vida daquelas famílias. E depois ainda saíam falando, espalhando as particularidades das famílias, fazendo fofoca. Tanto que o apóstolo Paulo diz para eles irem trabalhar, para cuidarem dos seus próprios negócios, da própria vida, e ficarem quietos. Que péssimo testemunho alguns crentes daquela igreja estavam dando. Péssimo testemunho. Qual gentio, qual não crente, vendo o procedimento de um deles, iria se interessar pelo Evangelho, iria se interessar por Jesus? Eles estavam dando testemunho, em vez de dar bom testemunho de Cristo. Estavam dando testemunho. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que eles deveriam dar um bom testemunho de Cristo, porque ele termina a sua exortação dizendo: para que andeis honestamente para com os que estão de fora. E diz, e não necessiteis de coisa alguma. Eles deveriam trabalhar dessa maneira, não só para não passarem necessidades, não precisarem dos outros, mas também para darem um bom testemunho de vida cristã para as pessoas de fora, que não eram crentes, para que andeis honestamente com os que estão de fora. Para que andeis honestamente para com os que são de fora. Em outras palavras, vocês precisam dar bom testemunho do Evangelho, precisam dar bom testemunho de Cristo. Nós precisamos viver sempre assim, irmãos. Nós precisamos lembrar que somos responsáveis não só pela nossa própria reputação, mas que somos responsáveis também pelo nome de Cristo, pelo bom nome de Cristo. Nós precisamos dar bom testemunho. A nossa maneira de viver precisa atrair as pessoas, facilitar para que elas se interessem e queiram ouvir o Evangelho. Uma vez um jovem estudante estava meio triste porque na sala de aula espalharam uma fofoca desagradável a respeito dele.
Ele estava meio triste. E essa fofoca foi resultado dele ser fiel aos mandamentos de Jesus. Mas um belo dia, uma das moças da classe chegou para ele e falou assim: por que você é assim? Ele perguntou: assim como? Você é diferente. Diferente como? Você não age como esses outros caras aqui que eu conheço. Você é assim, 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 assim. E falou o que ele via naquele rapaz. Tem alguma coisa diferente com você. Você não é igual aos outros. E aí aquele rapaz respondeu: eu sei do que você está falando. Eu sou crente em Jesus Cristo. As pessoas precisam ver essa diferença em nós, meus irmãos. As pessoas precisam querer saber por que nós somos assim. Se eu brigo, se eu discuto com meu vizinho, será que as pessoas vão querer saber porque eu sou? Não vão ver diferença em mim. Não é? Não vão ver diferença em mim. Se eu colo na prova, os meus colegas vão ver diferença em mim? Não vão. Se eu sou um funcionário relapso, as pessoas vão ver alguma diferença? Vão ver talvez para pior, não para melhor. Se eu passo cheque sem fundo, às vezes é sem querer, acontece alguma coisa, etc., e a gente rapidinho vai lá e deposita o fundo, né? Mas propositalmente passa um cheque sem fundo. Se eu dou volta nas pessoas, se eu pego um carro para vender, está todo ruim, eu engatilho ele todinho e vendo, e não falo nada, claro, né, quem engatilha é para ficar quieto mesmo, né? E por aí vai. Será que as pessoas veem bom testemunho? Será que as pessoas veem essa diferença? Ou será que eu estou agindo igual a alguns membros ali da igreja de Tessalônica? A recomendação do apóstolo Paulo é que houvesse um bom testemunho de Cristo para os que estão de fora. Dizem que um hindu falou para um cristão nominal, naquela época que a Índia era colônia da Inglaterra, dizem que um hindu falou para um cristão só de nome, né? Mas que estava tentando falar de Cristo lá da superioridade da sua religião. Isso não é falar de Cristo, a superioridade da sua religião, né? Mas estava tentando, de alguma maneira, falar de Cristo lá para aquele hindu. Aquele hindu falou assim: olha, suas ações estão gritando e eu não estou conseguindo ouvir o que você diz. Suas ações estão gritando e eu não estou conseguindo ouvir o que você está me dizendo. Meus irmãos, nós precisamos ter vidas realmente coerentes com os mandamentos de Cristo, com a mensagem de salvação em Cristo Jesus, do Evangelho, da mensagem de esperança, da mensagem transformadora do Evangelho. Nós precisamos ter nossas vidas coerentes, para que o nosso estilo de vida seja realmente agradável a Deus, né? Eu fico imaginando que maravilha poder ouvir o que aquele jovem ouviu. Você é diferente. Eu quero saber por que você é assim. Que oportunidade para falar de Jesus, que oportunidade para pregar o Evangelho. E eu acho que se eu desse oportunidade aqui, eu acho que vários irmãos contariam algo parecido com isso, né? Vários irmãos poderiam contar algo parecido com isso. E esse precisa ser sempre o nosso estilo de vida, de bom testemunho de Cristo. Meus queridos, precisamos priorizar isso. Estilo de vida agradável a Deus. Não esse estilo de vida que a sociedade, com essa cultura materialista, hedonista, egoísta, quer nos impor. Um estilo de vida que é ilusório, que nós pensamos que vamos agradar a nós mesmos. Nós precisamos viver
realmente esse estilo de vida que agrade a Deus. Santificação, amor, testemunho de Cristo. Assim deve ser nossa conduta pessoal, diária, sempre. Deus nos abençoe. Deus nos ajude nisso sempre. Que seja o nosso projeto de vida no que diz respeito ao nosso estilo, à nossa conduta diária. E se você ainda não tem Jesus no coração, se você tem Jesus em livros, se você tem Jesus na parede, se você tem Jesus num crucifixo que carrega no peito, você pode ter Jesus até, quem sabe, em vídeos que você gosta de ficar, DVDs que você gosta de ficar assistindo, mas você precisa ter aqui dentro. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Convide-o realmente a entrar no seu coração, que Ele fará toda a diferença no seu estilo de vida. Que Ele perdoa os pecados, porque Ele transforma. E Ele lhe dará também a certeza da vida eterna com Deus. Aceita Jesus como seu Salvador.